Antes de começar essa história, vale um pedido rápido. Se você gosta de histórias intensas, cheias de emoção e reviravoltas, deixe seu like, se inscreva no canal e comente o que você faria no lugar da Marina. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias assim. Agora, vamos à história. Ricardo sempre acreditou que estava construindo tudo para a família. Era isso que repetia para si mesmo todas as manhãs, enquanto vestia ternos caros, tomava café apressado e entrava em carros de luxo rumo a mais um dia interminável de reuniões, contratos e decisões que movimentavam milhões. A empresa que ele havia criado do zero era agora um império. Seu nome era respeitado, temido até. Onde chegava, portas se abriam, pessoas o ouviam, números cresciam. Mas, dentro de casa, havia um silêncio que ele fingia não ouvir. Marina observava tudo de longe. No começo do casamento, ela se orgulhava da dedicação dele. Dizia para as amigas que Ricardo era um homem focado, determinado, que estava construindo um futuro seguro para os dois. E, de fato, estava. O problema é que, aos poucos, esse futuro foi sendo construído sem ela dentro. Os jantares juntos viraram jantares sozinha. As conversas longas viraram mensagens rápidas. Os fins de semana viraram viagens de negócios. E os olhares apaixonados viraram ausência. Marina tentava entender, tentava ser paciente, tentava se convencer de que era só uma fase, que quando tudo se estabilizasse, Ricardo teria mais tempo, mais presença, mais carinho. Mas os anos passaram, e a fase nunca acabou. Havia noites em que Ricardo chegava tão cansado que mal percebia que ela ainda estava acordada. Respondia com monossílabos, tomava banho, mexia no celular e dormia. Marina ficava olhando para o teto, se perguntando em que momento tinha se tornado uma estranha dentro do próprio casamento. Ela não queria luxo, não queria viagens caras, não queria presentes, queria a atenção, queria ser vista, queria ser escolhida. Certa noite, enquanto jantava sozinha mais uma vez, Marina olhou para a cadeira vazia à sua frente e sentiu algo quebrar por dentro. Não foi raiva, não foi ódio, foi cansaço. Um cansaço profundo de esperar por alguém que nunca chegava. No dia seguinte, ela tentou conversar. Ricardo estava no escritório de casa, com 3 telas ligadas, falando ao telefone e digitando ao mesmo tempo. Marina ficou parada na porta por alguns segundos, esperando ele notar sua presença. Não notou. Quando finalmente desligou, ela falou: "A gente precisa conversar." Ele respondeu sem levantar os olhos: "Agora não dá, amor. Depois a gente fala, tá?" O depois, de novo. Marina respirou fundo e saiu do cômodo em silêncio. Naquele momento, algo dentro dela começou a mudar. Nos dias seguintes, ela começou a observar a própria vida como se estivesse vendo a história de outra pessoa. Percebeu o quanto tinha se anulado, o quanto tinha esperado, o quanto tinha se acostumado a ser deixada para depois. E percebeu algo ainda mais doloroso. Se ela continuasse ali, nada iria mudar. Ricardo, por sua vez, nem percebeu a distância crescendo. Para ele, tudo estava sob controle. A empresa ia bem. O dinheiro não era problema. A vida estava andando. O que ele não via era que estava perdendo a esposa aos poucos. Marina começou a arrumar as próprias coisas em silêncio. Não tudo de uma vez. Uma gaveta hoje, uma caixa amanhã, como quem se prepara emocionalmente para algo que dói, mas sabe que precisa fazer. E, numa madrugada em que o sono não veio, ela sentou na cama, pegou o celular e escreveu uma mensagem. Não era longa, não era agressiva, não era dramática, era sincera. Ela escreveu sobre a solidão, sobre o cansaço de esperar, sobre a dor de ser ignorada dentro do próprio casamento. E, por fim, escreveu algo que nunca tinha tido coragem de admitir nem para si mesma, que estava indo embora. Não para machucá-lo, mas para não continuar se machucando. Marina leu e releu a mensagem várias vezes. Chorou, apagou algumas frases, reescreveu outras. E,
com o coração pesado, apertou em enviar. Na manhã seguinte, Ricardo estava em uma reunião importante quando o celular vibrou. Ele ignorou. Minutos depois, vibrou de novo. Ignorou outra vez. Só quando a reunião acabou, quase por acaso, ele abriu a mensagem. E foi ali que tudo mudou. Ricardo leu uma vez. Depois, leu de novo. E depois, mais devagar. Cada palavra parecia pesar mais que a anterior. Aquela não era mais uma reclamação. Não era mais um pedido de atenção. Era uma despedida. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu algo diferente de estresse ou cansaço. Sentiu medo. Saiu do prédio da empresa sem avisar ninguém. Entrou no carro com a mente em caos. No caminho para casa, tentou se convencer de que era exagero, que eles conversariam, que tudo se resolveria. Mas quando chegou, a casa estava diferente. Silenciosa demais. Organizada demais, vazia demais. No quarto, encontrou espaços vazios no closet, gavetas abertas, e a mala que ficava guardada no alto do armário não estava mais lá. No criado mudo havia um envelope. Dentro, uma única folha. Passei anos esperando que você me enxergasse. Hoje, eu finalmente me enxerguei. Ricardo sentou-se na cama como se o corpo tivesse perdido as forças. Pela primeira vez, todo o dinheiro do mundo não servia para absolutamente nada. Ele tentou ligar. Nada. Tentou de novo. Nada. Mandou mensagens longas, depois curtas, depois apenas: Marina, por favor, me responde. Sem resposta. Naquela noite, sozinho na mansão grande demais, Ricardo entendeu algo que nunca tinha parado para pensar de verdade. Ele tinha vencido no trabalho e fracassado no casamento. E pela primeira vez, se fez uma pergunta que mudou tudo. E se eu estiver disposto a mudar de verdade? Ele não dormiu. Ficou andando pela casa, lembrando de quando Marina ria alto, de quando cozinhavam juntos, de quando conversavam até tarde. Lembrou de quando ela ainda o esperava acordada. Lembrou de quando ela ainda acreditava. Na manhã seguinte, Ricardo tomou uma decisão que ninguém ao seu redor esperava. Pegou o telefone e começou a cancelar compromissos. Pela primeira vez, a empresa teria que esperar, porque se ainda houvesse uma mínima chance, ele estava disposto a mudar tudo para não perder Marina para sempre. Ricardo passou a noite inteira acordado. Andou pela casa como quem anda por um lugar desconhecido, mesmo tendo vivido ali por anos. Cada cômodo parecia maior, mais vazio, mais frio. Pela primeira vez, o silêncio não era descanso, era cobrança. Ele tentou ligar para Marina mais algumas vezes. Nenhuma resposta. Sentou-se na sala, ainda de roupa, e ficou olhando para o celular apagado na mão. Pela primeira vez, percebeu que não sabia mais como falar com a própria esposa. Durante anos, tinha falado com investidores, diretores, advogados, sabia negociar qualquer coisa, menos o que realmente importava. Quando o sol começou a nascer, Ricardo tomou uma decisão que não tinha nada a ver com números, contratos ou estratégias. Pegou o telefone e começou a cancelar compromissos. A secretária achou que era brincadeira. Um diretor achou que era loucura. Outro tentou convencê-lo a esperar pelo menos até a próxima semana. Mas Ricardo não quis saber. Pela primeira vez, a empresa teria que ficar em segundo plano. Ele precisava encontrar Marina. Depois de algumas horas, descobriu o endereço do pequeno apartamento para onde ela tinha ido. Dirigiu até lá sem pensar muito, como se tivesse medo de mudar de ideia no caminho. Quando Marina abriu a porta e o viu, seu primeiro impulso foi fechar, mas algo no rosto dele a fez parar. Ricardo não estava com o terno caro, não estava com o celular no ouvido, não estava com pressa. Estava cansado e, pela primeira vez, parecia presente. Eu não vim te convencer com promessas, ele disse, antes que ela falasse qualquer coisa. Eu vim te dizer o que eu decidi. Marina cruzou os braços, em silêncio. Ricardo respirou fundo e falou devagar, como quem escolhe cada palavra.
Eu percebi que passei anos te pedindo para esperar, e nunca esperei por você. Se ainda existir alguma chance, eu não quero mais viver do jeito que eu vivia. Eu não quero mais aquela vida. Ela não respondeu na hora. Havia aprendido, do jeito mais difícil, que palavras bonitas não mudam rotinas. E o que exatamente isso significa? Perguntou com calma. Ricardo engoliu em seco. Significa que eu estou disposto a mudar de verdade. Não por uma semana, não por um mês, mas para a vida. Naquele mesmo dia, ele voltou para a empresa apenas para fazer o que precisava ser feito. Reuniu os sócios, explicou que estava se afastando da direção e que venderia parte das ações. Houve choque. Houve discussão. Houve quem dissesse que ele estava jogando fora tudo o que construiu. Mas, pela primeira vez, Ricardo não estava construindo um império. Estava tentando salvar uma história. Dias depois, ele voltou a procurar Marina. Dessa vez, não com discursos, mas com atitudes. Mostrou os documentos. Mostrou que tinha realmente deixado a empresa. Que não era mais o homem preso àquela rotina de reuniões e aeroportos. Eu não sei ser outra coisa ainda, ele admitiu. Mas eu quero aprender. E eu queria aprender. Com você. Marina ficou em silêncio por um longo tempo. Parte dela queria acreditar. Outra parte tinha medo de se machucar de novo. Eu não vou voltar para aquela vida, ela disse por fim. Não para casa grande. Não para o mesmo vazio. Não para o mesmo abandono. Ricardo assentiu. Então não volta. A gente começa em outro lugar. Foi assim que a ideia do campo surgiu. Uma casa simples, longe da cidade, longe do barulho, longe da vida que tinha engolido os dois. Não era luxo, não era status, era recomeço. Eles foram juntos ver o lugar. Marina gostou do silêncio, do verde, do céu aberto. Ricardo estranhou a falta de sinal no celular, mas fingiu não se importar. Algumas semanas depois, estavam se mudando. A nova casa era pequena, mas tinha janelas grandes e uma varanda simples. De manhã, o sol entrava cedo. À noite, o silêncio era tão profundo que dava para ouvir os próprios pensamentos. No começo, tudo parecia quase perfeito. Eles acordavam cedo, tomavam café juntos, caminhavam sem pressa, conversavam sem interrupções. Cozinhavam juntos, riam de coisas simples, duas pessoas dispostas a viver uma história juntas. Numa dessas noites, sentados na varanda, Ricardo segurou a mão de Marina e falou, com a voz mais baixa que de costume: Eu quero ficar com você, quero tentar de verdade, quero construir isso, aqui. Não foi um pedido grandioso, não teve joias, não teve discursos ensaiados, teve apenas verdade. Marina olhou para ele por alguns segundos e respondeu: Então fica, mas fica inteiro. Ricardo prometeu, e ele realmente tentou cumprir. Passou a ajudar na casa. Aprendeu a lidar com coisas simples que nunca tinha feito antes. Tentou se adaptar ao ritmo lento dos dias. Tentou se acostumar com o silêncio. Mas, às vezes, à noite, quando Marina já estava dormindo, ele ficava acordado olhando para o teto. Sentia falta do telefone vibrando, sentia falta da agenda cheia, sentia falta da sensação de ser necessário o tempo todo. Ele não dizia nada, mas Marina percebia. Havia dias em que ele ficava inquieto, andando de um lado para o outro, como se o corpo ainda estivesse preso à antiga rotina. Havia momentos em que ele pegava o celular por impulso e lembrava que não havia mais reuniões para atender. Mesmo assim, Ricardo se esforçava. Repetia para si mesmo que para ficar com Marina, precisava deixar para trás o mundo que quase a fez perder para sempre. O problema é que mudanças verdadeiras não acontecem de uma vez. Marina, por sua vez, estava mais leve. Pela primeira vez em anos, sentia que podia respirar. Mas também tinha medo. Medo de que aquilo fosse só uma fase. Medo de que um dia ele olhasse para aquela vida e percebesse que não era o suficiente. Numa tarde, enquanto arrumavam algumas caixas, ela perguntou: Você se arrepende? Ricardo demorou a responder: Não.
disse por fim. Mas às vezes eu sinto falta do que eu era, e isso me assusta, porque eu não quero sentir falta se isso significar perder você de novo. Marina segurou a mão dele. Então escolhe, todo dia. Ricardo entendeu o recado. Ele sabia que amar Marina não era só estar ali fisicamente, era abrir mão de uma parte de quem ele tinha sido. Só que o passado não some tão fácil. De vez em quando, o telefone tocava com números conhecidos, antigos sócios, antigos contatos, antigas oportunidades. Ricardo recusava. Mas cada recusa era uma luta silenciosa dentro dele. E Marina, mesmo sem dizer nada, sentia que aquela nova vida ainda seria testada. Porque amar, às vezes, não é só recomeçar. É resistir à tentação de voltar atrás. E enquanto eles tentavam construir algo novo no campo, o antigo mundo de Ricardo começava, aos poucos, a bater a porta outra vez. Os dias no campo continuavam silenciosos demais para quem passou a vida inteira cercado por telefones tocando e agendas lotadas. Para Marina, aquele silêncio era descanso. Para Ricardo, às vezes, era um teste. Ele acordava cedo, como sempre fez, mas agora não havia reuniões esperando. Em vez disso, havia o som dos pássaros, o cheiro de café simples e a presença de Marina andando pela casa ainda com o cabelo preso de qualquer jeito. Era uma vida que ele tinha escolhido. E mesmo assim, em alguns momentos, sentia como se estivesse aprendendo a viver de novo. Marina percebia as pequenas coisas, o jeito como ele pegava o celular por impulso, o jeito como ficava olhando para a estrada como se esperasse algo, o jeito como, às vezes, ficava quieto demais. Ela não cobrava, não queria transformar aquele recomeço em mais uma guerra, mas guardava tudo dentro de si, com um medo que ainda não tinha ido embora completamente. O medo de que Ricardo, um dia, sentisse que aquela vida era pequena demais para ele. Certa manhã, enquanto arrumavam a casa, o telefone tocou. Ricardo olhou para a tela e o coração apertou. Era um número que ele conhecia de cor, um antigo sócio, um dos homens que ajudaram a construir o império que ele tinha deixado para trás. Ele não atendeu. Virou o celular com a tela para baixo e continuou dobrando as roupas, fingindo que nada tinha acontecido. Marina observou em silêncio. Não perguntou quem era, mas algo dentro dela ficou em alerta. O telefone tocou de novo no dia seguinte e no outro. Até que, numa tarde, Ricardo saiu para caminhar sozinho e acabou atendendo. A conversa foi curta, mas pesada. Do outro lado da linha, falaram de números, de oportunidades, de um grande negócio que só ele poderia fechar. Falaram de dinheiro, de prestígio, de poder. Falaram da vida que ele conhecia tão bem. Quando desligou, Ricardo ficou parado por alguns minutos, olhando para o nada. Era estranho como aquele mundo ainda parecia tão próximo e tão distante ao mesmo tempo. Naquela noite, Marina percebeu que ele estava diferente, mais quieto, mais distante, mais preso aos próprios pensamentos. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou enquanto preparavam o jantar. Ricardo hesitou. Podia mentir. Podia dizer que estava tudo bem. Podia evitar o assunto. Mas tinha prometido ficar inteiro. Me ligaram hoje, ele disse, da empresa. Marina sentiu o estômago apertar, mas manteve a voz firme. E o que eles queriam? Querem que eu volte, pelo menos para fechar um negócio grande. O silêncio entre os dois ficou pesado. Marina colocou a panela no fogão e respirou fundo antes de responder. E você quer voltar? Ricardo demorou. Essa demora doeu mais nela do que qualquer resposta direta. Eu não sei, ele admitiu por fim. Parte de mim sente falta, não da correria em si, mas da sensação de ser importante o tempo todo, de resolver coisas grandes, de estar no controle. Marina assentiu devagar. E a outra parte? A outra parte quer ficar aqui, com você, quer essa vida, quer a gente. Ela olhou para ele por alguns segundos, tentando encontrar no rosto dele alguma certeza que acalmasse o próprio coração. Ricardo.
Eu não fugi daquela vida para viver esperando você decidir se fica ou se vai. As palavras não foram ditas com raiva. Foram ditas com cansaço, com honestidade. Eu sei, ele respondeu. E é isso que me assusta. Porque eu sei que, se eu escolher errado de novo, posso te perder para sempre. Naquela noite, os dois dormiram, mas não descansaram. Ricardo ficou olhando para o teto, lembrando de salas de reunião, contratos, aeroportos, decisões rápidas, lembrando de quem ele tinha sido por tantos anos. E lembrando também do dia em que encontrou a casa vazia, do envelope no criado mudo, do medo de perder Marina. Na manhã seguinte, ele acordou antes do sol, saiu para a varanda e ficou olhando o campo ainda coberto por uma neblina leve. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava diante de uma escolha que dinheiro nenhum podia resolver. Horas depois, o telefone tocou de novo. Ele atendeu. Ouviu a proposta inteira. Ouviu os números. Ouviu as promessas. Ouviu tudo o que antes teria sido impossível recusar. Quando desligou, entrou em casa e encontrou Marina sentada à mesa, tomando café. Ela olhou para ele e soube. Não porque ele disse algo, mas porque havia algo diferente no jeito como ele respirava. Eles insistiram, né? Ela perguntou. Ricardo assentiu. Muito. Marina ficou em silêncio por alguns segundos e depois falou com uma calma que escondia o próprio medo. Eu não vou te impedir de nada. Nunca mais. Só preciso saber uma coisa. Você está aqui porque quer ou porque tem medo de ir embora? A pergunta ficou no ar como um peso. Ricardo sentou-se à frente dela. Eu estou aqui porque eu escolhi você, mas eu ainda estou aprendendo a abrir mão de quem eu fui. Marina segurou a xícara com força. Então aprende rápido, disse, porque eu não sobrevivo a outra despedida. Essas palavras o atingiram mais do que qualquer ameaça, qualquer perda financeira, qualquer risco profissional. Naquele mesmo dia, Ricardo decidiu ir até a cidade, não para voltar, mas para fechar uma porta. Marina ficou em casa, tentando não deixar o medo crescer, tentando confiar, tentando acreditar que aquela história podia ser diferente. Horas depois, Ricardo entrou na antiga sala de reuniões onde tinha passado boa parte da vida. Os rostos conhecidos o olharam com expectativa, alguns com esperança, outros com interesse. Ele ouviu mais uma vez todas as propostas, e quando chegou a hora de responder, fez algo que ninguém esperava. Recusou. Disse que não voltaria. Disse que não fecharia o negócio. Disse que aquela vida fazia parte do passado. Houve discussões, houve incredulidade, houve quem dissesse que ele estava jogando tudo fora. Mas, pela primeira vez, Ricardo não estava perdendo nada, estava escolhendo. Quando voltou para o campo, já era noite. Marina estava sentada na varanda, esperando. Ela se levantou quando o viu, mas não disse nada. Ricardo caminhou até ela, respirou fundo e falou. Eu fiquei. Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas, mas tentou manter a voz firme. Ficou. Como? Fiquei aqui. Com você. Recusei tudo. Fechei aquela porta de vez. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, como se tivesse medo de acreditar rápido demais. E você tem certeza? Ricardo segurou as mãos dela. Eu não tenho certeza de que vai ser fácil. Eu não tenho certeza de que não vou sentir falta às vezes, mas eu tenho certeza de uma coisa. Eu não quero te perder. E para isso eu escolho essa vida. Eu escolho você. Marina respirou fundo e pela primeira vez desde que saiu de casa, sentiu o peito aliviar de verdade. Mas, mesmo naquele momento, os dois sabiam. Mudanças profundas não se provam em um dia. Se provam no tempo. E o tempo ainda tinha muitos testes guardados para eles. Porque amar não é só prometer ficar. É ficar quando ir embora parece mais fácil. E, mesmo depois daquela escolha, a vida ainda preparava desafios que poderiam colocar tudo em risco outra vez. O campo parecia mais silencioso do que nunca naquela semana.
Não porque algo estivesse errado, mas porque, quando as coisas começam a se acalmar por fora, é comum que o barulho venha de dentro. Ricardo tinha feito a escolha. Tinha recusado o antigo mundo. Tinha ficado. E ainda assim, às vezes acordava com o coração acelerado, como se tivesse perdido um compromisso importante que já não existia mais. Marina percebia. Ela não dizia nada, mas observava o jeito como ele ficava parado por alguns segundos antes de largar o celular. O jeito como respirava fundo quando o sinal falhava, e ele lembrava que não precisava mais estar disponível o tempo todo. O jeito como, em alguns dias, parecia lutar contra uma versão antiga de si mesmo. Mesmo assim, os dois estavam bem, ou pelo menos, tentando. A rotina no campo começava a criar pequenos rituais. Café na varanda, caminhadas no fim da tarde, conversas longas antes de dormir. Marina voltou a sorrir com mais facilidade. Ricardo voltou a ouvir de verdade. Até que, numa manhã, uma carta chegou. Não era uma conta, não era propaganda, não era nada simples. Era do advogado de um antigo parceiro de negócios. Ricardo abriu o envelope com o coração pesado. As palavras eram formais, frias e diretas. Havia um problema sério envolvendo a empresa que ele tinha deixado. Um contrato antigo, uma disputa, um risco de processo milionário. E no meio de tudo isso, uma frase que o fez fechar os olhos por alguns segundos. Seu nome ainda é necessário para resolver a situação. Marina percebeu na hora que algo tinha mudado. O que foi? Perguntou com cuidado. Ricardo mostrou a carta. Ela leu em silêncio. Sentiu o mesmo aperto no estômago que tinha sentido meses antes, quando percebeu que estava sozinha naquele casamento. Eles querem que você volte, ela disse, mais afirmando do que perguntando. Não exatamente voltar, ele respondeu. Mas querem que eu vá lá resolver isso. Se não resolver, pode virar um processo enorme. Muita gente pode sair prejudicada. Marina assentiu devagar. Aquilo não era simples. Não era só tentação. Era responsabilidade. E você quer ir? Ela perguntou, com a voz baixa. Ricardo demorou a responder. Eu não quero voltar para aquela vida. Mas eu também não quero fugir do que eu construí. Parte disso ainda é minha culpa. Parte disso ainda é meu problema. O silêncio entre eles ficou pesado. Marina sentou-se à mesa e respirou fundo. Eu não vou te prender aqui, ela disse. Eu só preciso saber uma coisa. Isso é uma ida para resolver. Ou é o começo de uma volta? A pergunta doeu, porque era justa. É para resolver, ele respondeu. Eu volto. Marina olhou para ele por alguns segundos. Havia amor ali. Havia medo também. Então vai. Mas lembra do que quase nos custou tudo. Ricardo prometeu. 2 dias depois, ele voltou para a cidade. O barulho, o trânsito, os prédios altos, tudo parecia ao mesmo tempo familiar e estranho. Como visitar uma casa antiga onde ele já não morava mais. As reuniões começaram, e com elas vieram as lembranças, o ritmo acelerado, a sensação de controle, o respeito imediato nos olhares. E junto com isso, veio também a tentação silenciosa de pensar: talvez eu ainda pertença a esse mundo. Marina ficou no campo tentando ocupar a mente, mas era difícil. Cada hora sem mensagem parecia maior do que a anterior. Não por desconfiança, mas por medo de reviver o passado. Numa noite, o celular finalmente vibrou. Era Ricardo. A conversa foi curta. Ele estava cansado. Disse que tinha sido um dia difícil. Disse que estava resolvendo as coisas. Disse que voltaria assim que pudesse. Marina respondeu que estava esperando, mas, quando desligou, ficou com aquele nó conhecido no peito. Os dias passaram. O problema na empresa era maior do que Ricardo imaginava. Reuniões puxavam outras reuniões. Pessoas antigas reapareciam. Decisões difíceis surgiam. E, aos poucos, ele começou a chegar no hotel cada vez mais tarde. A responder mensagens cada vez mais curtas. A viver, sem perceber, quase no mesmo ritmo de antes.
Marina sentiu a distância antes mesmo de ela virar ausência. Numa tarde, depois de tentar ligar e não conseguir, ela sentou na varanda e ficou olhando o horizonte, com o mesmo sentimento que a tinha feito ir embora meses atrás. O medo de estar ficando sozinha de novo. Quando Ricardo finalmente voltou, uma semana depois do previsto, encontrou a casa em silêncio. Não vazia, mas diferente. Marina estava ali, mas havia algo no jeito dela que não estava antes. Menos expectativa, mais cautela. Você demorou, ela disse. As coisas se complicaram, ele respondeu. Eu precisei ficar mais tempo. Eu entendo, ela disse. O que eu não entendo é você sumir. Ricardo ficou em silêncio. Ele sabia que ela estava certa. Eu não sumi, ele tentou explicar. Eu só fui engolido por aquilo tudo de novo. Marina respirou fundo. É exatamente disso que eu tenho medo. As palavras não foram ditas com raiva. Foram ditas com cansaço. Eu voltei, ele disse. Eu tô aqui. Você voltou agora, ela respondeu. Mas e quando acontecer de novo? A pergunta ficou no ar. Naquela noite, os dois dormiram na mesma cama, mas com pensamentos diferentes. Ricardo percebeu que, mesmo tendo escolhido ficar, ainda precisava provar essa escolha todos os dias. E Marina percebeu que, mesmo amando, não podia mais viver de promessas. Na manhã seguinte, Ricardo acordou cedo e fez algo que não planejava. Ligou para os antigos sócios e deixou claro que não assumiria mais nada além do que já tinha resolvido. Indicou pessoas, fechou pendências e colocou um limite. Quando desligou, sentiu um peso sair dos ombros. Marina estava na cozinha quando ele entrou. Eu não vou mais ficar indo e voltando, ele disse. Se algum dia isso voltar a acontecer, eu resolvo de outro jeito. Eu não quero que a nossa vida fique sempre em risco por causa do meu passado. Ela olhou para ele por alguns segundos. Eu não preciso que você seja perfeito, ela disse. Eu só preciso que você esteja aqui, de verdade. Ricardo assentiu. Então, eu vou estar. Os dois sabiam que aquela história ainda teria desafios. Que mudar não era um evento. Era um processo. Que escolher o amor não era um gesto único. Era uma decisão diária. E, pela primeira vez em muito tempo, Marina sentiu que não estava mais sozinha nessa decisão. Mas, no fundo, ambos também sabiam. A vida ainda podia surpreender, e algumas provas ainda estavam por vir. Porque amar, às vezes, não é só voltar. É ficar, mesmo quando o passado tenta te puxar de volta. O campo estava calmo demais naquela manhã. O tipo de calma que engana. O tipo de calma que parece promessa, mas guarda a tempestade. Marina estava na cozinha, preparando café, quando percebeu que Ricardo ainda não tinha acordado. Ele vinha dormindo mal havia alguns dias. Sonhos agitados, silêncios longos, olhares perdidos para lugar nenhum. Nada grave o bastante para virar discussão, mas suficiente para virar preocupação. Ela levou a xícara até a varanda e sentou-se sozinha, observando o horizonte. Pensou em como a vida tinha mudado. Pensou em como tinha sido difícil confiar de novo. E pensou, com um aperto discreto no peito, no medo de que algumas histórias insistem em se repetir. Quando Ricardo apareceu, parecia cansado, mas tentou sorrir. Dormiu bem? Ela perguntou. Mais ou menos, ele respondeu, pegando a xícara. Andei pensando demais. Marina assentiu. Pensar demais era um velho conhecido dos dois. Em quê? Ricardo hesitou por um segundo. No futuro. Em como a gente vai sustentar isso aqui? Essa vida, esse ritmo. Eu sei que não é sobre dinheiro, mas também não dá para fingir que ele não existe. Marina sentiu o estômago apertar. Não pela frase em si, mas pelo caminho que ela costumava abrir. A gente tem se virado, ela disse. E tem sido suficiente. Tem sido, ele concordou. Mas e daqui a 1 ano? 2? Eu não quero que você sinta que abriu mão de tudo por mim. Ela respirou fundo. Eu não abri mão. Eu escolhi. O silêncio ficou entre eles por alguns segundos. Não era um silêncio ruim. Era
atento. Naquele mesmo dia, uma visita inesperada chegou. Um carro parou em frente à casa. Dele desceu um homem de terno simples, mas caro demais para aquele lugar. Trazia uma pasta na mão e um ar de quem já estava acostumado a dar notícias difíceis. Ricardo reconheceu na hora. Era alguém do antigo mundo. Eu prometo que não vim te trazer de volta, o homem disse, quase como se adivinhasse o pensamento dele. Vim te trazer uma proposta. E um problema. Sentaram-se à mesa. A proposta era clara. Um fundo de investimento tinha comprado parte da antiga empresa. Havia uma reestruturação em curso, e no meio disso surgiu uma pendência jurídica que, se não fosse resolvida com cuidado, poderia respingar no nome de Ricardo, não com processo imediato, mas com algo pior: desgaste público, manchar reputação, queimar portas. Você não precisa voltar, o homem disse, mas precisa assinar alguns documentos. E para isso precisa ir à cidade, conversar com as pessoas certas, alinhar a narrativa. Marina observava em silêncio, tentando não deixar o coração correr mais rápido do que devia. Quanto tempo? Ela perguntou. 2 semanas. Talvez menos, se tudo correr bem. 2 semanas pareceram 2 vidas. Depois que o homem foi embora, o silêncio tomou conta da casa. Eu resolvo rápido e volto, Ricardo disse, quase como se estivesse tentando se convencer. Marina não respondeu de imediato. Caminhou até a janela, olhou para o campo, respirou fundo. Você lembra da última vez que isso aconteceu? Ela perguntou com a voz baixa. Lembra como foi? Ricardo assentiu. Eu lembro, e eu não quero repetir. Então por que parece que a gente sempre volta para esse ponto? Ela perguntou, sem acusação. Só cansaço. Ricardo passou a mão no rosto. Porque eu ainda estou desfazendo uma vida inteira. Isso não some de uma vez. Ela virou-se para ele. E eu? Eu também estou desfazendo coisas. Medos, defesas, feridas. Mas eu não posso viver com a sensação de que qualquer problema vai te puxar para longe de novo. Ele se aproximou. Eu não estou indo para longe. Eu estou indo resolver. É assim que começa, ela disse. Sempre começa assim. A discussão não virou grito, não virou acusação, mas virou algo mais perigoso, distância emocional. Naquela noite, quase não dormiram. 2 dias depois, Ricardo foi. Marina ficou. Os primeiros dias foram tranquilos. Mensagens. Ligações rápidas. Cheguei bem. Reunião longa. Te ligo mais tarde. Depois, as mensagens começaram a ficar mais espaçadas. As ligações mais curtas. O velho ritmo começou a aparecer, disfarçado de necessidade. Marina tentava não criar fantasmas. Tentava confiar. Mas cada noite em que dormia sozinha, parecia um eco de algo que ela jurou nunca mais aceitar. Na cidade, Ricardo estava sendo sugado de volta sem perceber. Reuniões em sequência, almoços de negócios, convites para só passar rapidinho no antigo escritório. Gente dizendo que ele ainda fazia falta. Gente dizendo que tudo seria mais fácil se ele voltasse a assumir algumas coisas. Ele dizia não, mas dizia não, cansado. E o cansaço é perigoso. Numa dessas noites, saiu de uma reunião tarde demais e encontrou alguns antigos colegas. Eles insistiram em comemorar um acordo fechado. Só 1 hora, disseram. Essa 1 hora virou 3. Marina tentou ligar. Ele não atendeu. Tentou de novo. Caixa postal. O coração dela afundou naquele lugar conhecido e doloroso. Quando ele ligou de volta, já era tarde da noite. Desculpa, eu estava em reunião, ele disse. Marina ficou em silêncio por alguns segundos. Você promete que é só isso? Ricardo hesitou. Não porque estivesse mentindo, mas porque estava cansado demais para explicar tudo. Prometo, ele disse. A hesitação foi pequena, mas Marina sentiu. No dia seguinte, uma mensagem chegou de um número desconhecido no celular dela. Uma foto. Ricardo, sentado à mesa de um restaurante da cidade, com pessoas que ela não conhecia. Taças na mesa, sorrisos, ambiente de negócios.
A mensagem dizia apenas: ele sempre volta para onde pertence. Marina sentiu o chão sumir por um segundo. Tentou ligar para ele. Não conseguiu. Passou o dia inteiro com aquele nó no peito, tentando racionalizar, tentando não concluir o pior, tentando lembrar de tudo o que eles tinham construído. À noite, quando Ricardo ligou, ela atendeu com a voz controlada. Como foi seu dia? Cansativo, ele respondeu. Mas produtivo. Acho que estamos perto de resolver tudo. Você saiu para comemorar com eles? Ela perguntou direto. Houve uma pausa. Foi só um jantar. Nada demais. Você não atendeu quando eu liguei. Eu estava no meio de uma conversa importante. Marina respirou fundo. Você lembra do que isso fazia comigo antes? Ricardo ficou em silêncio. Eu não estou fazendo nada errado, ele disse por fim. Eu estou resolvendo um problema. Eu sei, ela respondeu. O que eu não sei é se, no meio disso, você não está se encontrando de novo com a vida que disse que tinha deixado. A conversa terminou sem gritos, sem xingamentos, mas terminou, distante. Naquela noite, Marina quase não dormiu. Pensou em tudo o que já tinha vivido. Pensou em como tinha sido difícil ir embora da primeira vez. Pensou em como tinha sido difícil voltar. E pensou, com medo, se estava se preparando para ir embora de novo. Ricardo voltou 3 dias depois. Encontrou Marina na varanda, olhando o campo como quem olha uma despedida. Eu resolvi tudo, ele disse. Acabou. Ela se levantou devagar. Acabou o problema da empresa? Ela perguntou. Ou acabou a nossa paz? Ele franziu a testa. O que você quer dizer? Marina mostrou o celular, a foto, a mensagem. Ricardo sentiu o estômago revirar. Isso não é o que você está pensando, ele disse rápido. Então o que é? Ela perguntou, com a voz firme, mas os olhos cansados. É trabalho, é gente do passado, é barulho. Não significa que eu queira voltar para aquilo. Marina respirou fundo. Mas significa que aquilo ainda te chama. E às vezes parece que chama mais alto do que eu. O silêncio entre eles ficou pesado, denso. Eu voltei, Ricardo disse. Eu estou aqui. Você voltou agora, ela respondeu. A pergunta é, por quanto tempo? Ricardo não soube responder na hora. E essa falta de resposta foi a coisa que mais doeu. Naquela noite, os dois ficaram na mesma casa, mas em lados opostos da própria dúvida. Marina começou a arrumar algumas coisas em uma mala pequena. Não para ir embora naquele momento, mas porque precisava sentir que tinha uma saída se tudo desmoronasse de novo. Ricardo percebeu. Você vai embora? Ele perguntou, com a voz baixa. Eu não sei, ela respondeu. Eu só sei que eu não consigo mais viver na beira do abismo. Ricardo sentiu o peso daquilo mais do que qualquer contrato, qualquer negócio, qualquer pressão. Me dá uma chance de te provar, ele disse. De verdade. Não com palavras. Com escolhas. Marina o olhou por alguns segundos longos. Então escolhe, ela disse. Agora e todos os dias. Ele sabia que aquela era a crise que podia quebrar tudo, ou salvar. Porque amar, às vezes, não é só ficar. É cortar o que ainda te prende ao passado. E Ricardo estava prestes a descobrir se realmente tinha coragem de fazer isso. A mala pequena continuava encostada perto da porta. Não porque Marina tivesse decidido ir embora naquele dia, mas porque, às vezes, só de ver uma saída possível, o coração consegue respirar um pouco melhor. Ricardo olhava para aquela mala como se ela fosse um aviso silencioso. Um lembrete de que, mesmo tendo mudado tanto, ainda não tinha mudado o suficiente para apagar todos os medos que tinha plantado. Naquela manhã, os dois quase não conversaram. O café esfriou na xícara. As palavras ficaram presas na garganta. E o silêncio voltou a ocupar um espaço que eles tinham lutado tanto para esvaziar. Ricardo sabia que precisava fazer alguma coisa. Não depois. Não amanhã. Agora. Pegou o celular e abriu a lista de contatos antigos.
Nomes que ele conhecia de cor. Pessoas que representavam exatamente a vida que ele dizia ter deixado para trás. Marina observou de longe, sem dizer nada. Ele respirou fundo e começou a apagar. Um por um. Cada nome que sumia da tela parecia um pedaço do passado sendo arrancado com força. Doía. Não porque ele quisesse voltar, mas porque estava fechando portas que tinham definido quem ele foi por muitos anos. Quando terminou, colocou o celular sobre a mesa. Eu não quero mais viver com um pé em cada mundo, ele disse, com a voz baixa. Eu sei que eu já te prometi coisas antes. Mas hoje eu quero te mostrar. Marina olhou, sem saber se sentia alívio ou medo de acreditar de novo. Mostrar como? Ela perguntou. Ricardo engoliu em seco. Eu vou vender o que restou das minhas participações. Vou encerrar qualquer vínculo. Sem só esse problema. Sem só mais uma viagem. Sem volta. As palavras eram grandes. Pesadas. Definitivas. E depois? Marina perguntou. Depois, a gente constrói a nossa vida. Do jeito que der. Do jeito que for. Mas aqui. Com você. Sem esse fantasma da cidade entre nós. Marina sentou-se devagar. Você entende que não é só sobre trabalho, né? Ela disse. É sobre confiança. E confiança não volta inteira de uma vez. Eu sei, ele respondeu. Mas eu estou disposto a passar o resto da vida provando, se for preciso. Naquele mesmo dia, Ricardo foi à cidade mais uma vez. Não para resolver problema. Não para negociar. Mas para fechar portas. Marina ficou no campo, tentando não pensar em tudo que podia dar errado. Horas depois, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Senhora Marina? Disse uma voz do outro lado. Aqui é do Hospital Central. O senhor Ricardo deu entrada aqui depois de um acidente de carro. Ele está consciente, mas precisamos que a senhora venha o quanto antes. O mundo pareceu parar. Marina sentiu as pernas ficarem fracas. Pegou as chaves, saiu quase sem lembrar de fechar a porta. A viagem até a cidade pareceu infinita. No hospital, encontrou Ricardo em uma maca, com um corte na testa e o braço imobilizado. Ele estava acordado. Quando a viu, tentou sorrir, mas o rosto denunciava a dor. Eu estraguei tudo? Ele perguntou, com a voz fraca. Marina segurou a mão dele com força. Você quase me matou do coração, ela respondeu, com lágrimas nos olhos. O médico explicou que o acidente tinha sido causado por outro carro que avançou o sinal. Nada grave, mas ele precisava ficar em observação. Enquanto esperavam, Marina sentou ao lado da cama e ficou olhando para ele em silêncio. Eu fiquei com medo, ela disse, por fim. Medo de perder você. E isso me lembrou de tudo que eu ainda sinto. Ricardo respirou fundo. Eu fui hoje para cortar de vez, ele disse. Eu juro. Eu estava indo assinar os papéis. Eu não quero mais aquela vida, Marina. Eu não quero te perder. Ela fechou os olhos por um segundo, tentando segurar o choro. Às vezes eu penso que a gente está sempre a um passo de se machucar de novo, ela disse. E eu não sei se eu sou forte o suficiente para sobreviver a isso muitas vezes. Ricardo apertou a mão dela com cuidado. Então deixa eu ser o forte agora, ele respondeu. Deixa eu carregar isso. Deixa eu provar. Nos dias seguintes, ele ficou em recuperação. Marina ficou com ele. A rotina de hospital, o cheiro de remédio, o som de passos no corredor, tudo isso trouxe uma intimidade estranha, mas verdadeira. Eles conversaram como não conversavam havia muito tempo. Sem pressa. Sem distrações. Sem fugir de assuntos difíceis. Ricardo contou o quanto tinha sido difícil largar aquela vida. O quanto se sentia dividido. O quanto tinha medo de, um dia, olhar para trás e se arrepender. Marina contou o quanto tinha se sentido invisível.
O quanto doeu ir embora. O quanto ainda doía ter medo de confiar. E, no meio dessas conversas, algo foi se reorganizando entre eles. Quando Ricardo recebeu alta, os dois voltaram para o campo. A casa parecia diferente. Não porque tivesse mudado, mas porque eles tinham mudado. Dias depois, os papéis foram assinados. As últimas participações vendidas. Os últimos vínculos cortados. Ricardo fechou a porta daquele mundo de vez. Mas fechar portas tem preço. O dinheiro diminuiu. O conforto diminuiu. As facilidades diminuíram. E, junto com isso, veio uma nova pressão. A vida simples não era tão simples assim. Houve dias difíceis. Houve contas apertadas. Houve discussões pequenas que escondiam medos grandes. Numa dessas noites, depois de uma discussão boba sobre dinheiro, Marina disse algo que ficou no ar como um corte. E se um dia você se arrepender? Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. Talvez eu me arrependa de algumas coisas, ele respondeu. Mas eu nunca vou me arrepender de ter te escolhido. Ela não respondeu. Mas chorou em silêncio naquela noite. Não porque não acreditasse nele, mas porque amar ainda doía. O verdadeiro drama não era mais a cidade. Era o medo de que, mesmo com todo o esforço, eles não conseguissem apagar o passado. E, mesmo assim, os dois continuaram. Porque algumas histórias não continuam porque são fáceis. Continuam porque desistir dói ainda mais. E, naquele momento, Marina e Ricardo estavam exatamente nesse ponto. Ou aprendiam a confiar de novo, ou se perderiam, mesmo se amando. O campo amanheceu coberto por uma neblina leve, daquelas que deixam tudo meio desfocado, como se o mundo estivesse com medo de se mostrar por inteiro. Marina abriu a janela e respirou fundo. A casa estava quieta demais, não vazia, mas quieta do jeito que só fica quando duas pessoas dividem o mesmo espaço e, mesmo assim, não sabem exatamente como se alcançar. Ricardo já estava acordado, sentado à mesa, com uma xícara de café que esfriava aos poucos. Ele tinha passado a madrugada quase inteira olhando para o teto, pensando em contas, em escolhas, em promessas. Pensando, principalmente, em como provar algo que não se prova com palavras. Eles trocaram um bom dia curto, gentil, distante. Depois do acidente, depois dos papéis assinados, depois de cortar os últimos vínculos com a antiga vida, Ricardo achou que as coisas ficariam mais simples. Mas a verdade é que ficaram mais reais. E o real tem peso. Marina também mudou. Não voltou a ser a mulher que esperava em silêncio, mas ainda carregava um medo antigo, o de amar alguém que, mesmo querendo ficar, pode não aguentar ficar. Os dias seguintes foram de pequenas tentativas. Caminhadas no fim da tarde, almoços preparados juntos, conversas curtas antes de dormir, tudo parecia correto, tudo parecia calmo, mas havia algo não dito ocupando espaço demais. Numa tarde, enquanto arrumavam a despensa, Marina encontrou uma caixa com alguns objetos da antiga vida de Ricardo, um relógio caro, um cartão de visitas antigo, uma caneta de metal que ele usava em reuniões importantes. Coisas pequenas, mas cheias de significado. Ela segurou a caixa por alguns segundos, sem saber por que o coração tinha apertado tanto. "Você quer que eu jogue fora?" Ela perguntou quando Ricardo entrou no cômodo. Ele olhou para a caixa e ficou em silêncio por um instante. "Não", respondeu por fim. "Eu não preciso apagar quem eu fui. Eu só não quero voltar a ser." Marina assentiu. Guardou a caixa de volta no lugar. Mas a pergunta ficou com ela. E se um dia ele quisesse? Naquela noite, o vento ficou mais forte. A casa fez barulhos estranhos, como se reclamasse do próprio cansaço. Marina acordou e percebeu que Ricardo não estava na cama. Encontrou-o na varanda, olhando para o escuro. "Você não dorme mais?" Ela perguntou com a voz baixa. "Eu durmo", ele respondeu. "Só não descanso." Ela se sentou ao lado dele. "O que está te pesando?" Ricardo demorou a falar.
Eu tenho medo de falhar com você, ele disse por fim. Medo de acordar um dia e perceber que não fui forte o suficiente. Medo de te decepcionar de novo. Marina respirou fundo. E eu tenho medo de confiar e quebrar a cara, ela respondeu. Parece que a gente está sempre andando em cima de algo que pode desmoronar. O silêncio voltou. Não era um silêncio de briga. Era um silêncio de cansaço compartilhado. Dias depois, um problema simples virou grande. O dinheiro estava mais curto do que Ricardo tinha previsto. Uma conta atrasou. Um conserto inesperado apareceu. Nada grave, mas o suficiente para trazer à tona velhas tensões. Se eu ainda estivesse na empresa, isso não seria um problema, Ricardo disse sem pensar. A frase saiu pequena, mas bateu fundo. Marina parou o que estava fazendo e olhou para ele. Você se arrepende? Ricardo percebeu o erro na hora. Não foi isso que eu quis dizer. Mas foi isso que você disse, ela respondeu, com a voz firme. E é exatamente isso que eu tenho medo de ouvir. Eles discutiram. Não gritaram. Não se ofenderam. Mas discutiram com aquele tom que machuca mais, o de quem está com medo. Naquela noite, dormiram virados para lados opostos da cama. No dia seguinte, Marina saiu cedo para caminhar. Precisava de ar, precisava de silêncio, precisava organizar os próprios pensamentos. Quando voltou, encontrou um bilhete na mesa. Fui resolver umas coisas na cidade. Volto mais tarde. O coração dela apertou. Não por ciúme, não por desconfiança, mas por memória. As horas passaram. O sol começou a baixar e Ricardo não voltava. Marina tentou ligar, sem resposta. Tentou de novo. Caixa postal. O mesmo filme. A mesma sensação antiga de estar esperando sozinha. Quando ele finalmente chegou, já estava escuro. Onde você estava? Ela perguntou, tentando manter a calma. Eu fui falar com um antigo contato, ele respondeu. Sobre um trabalho temporário. Nada fixo. Nada de voltar para aquela vida. Só uma forma de ajudar a gente a respirar um pouco. Marina sentiu o peito apertar. E você achou que não precisava me contar? Eu achei que estava fazendo isso por nós, ele disse. Eu não quero que a gente viva sempre no limite. E eu não quero viver sempre com medo de você ir ficando cada vez mais perto daquela vida de novo. Ela respondeu. A discussão cresceu. Palavras que estavam guardadas saíram. Medos antigos reapareceram. Dúvidas que nunca tinham ido embora ganharam voz. Às vezes eu sinto que você ainda está dividido, Marina disse. Que você ama essa vida aqui, mas ama também o que deixou para trás. Ricardo respirou fundo. E às vezes eu sinto que não importa o que eu faça, nunca vai ser suficiente para você confiar de novo. A frase doeu nos dois. Naquela noite, Marina pegou a mala pequena e colocou algumas roupas dentro. Ricardo viu. Você vai embora? Ele perguntou com a voz baixa. Eu não sei, ela respondeu com os olhos cheios de lágrimas. Eu só sei que eu preciso respirar. E agora, aqui dentro, eu estou sufocando. Ele deu um passo na direção dela. Fica, a gente resolve. A gente sempre resolveu. Marina balançou a cabeça. A gente sempre empurrou com a barriga. Resolver de verdade é diferente. Ela não foi embora naquela hora, mas deixou a mala ali, pronta. No dia seguinte, Marina foi passar alguns dias na casa de uma amiga na cidade pequena mais próxima. Não era um término, mas era um afastamento. Ricardo ficou na casa do campo, andando de um lado para o outro, com a sensação de que tudo podia desmoronar de vez. Sem Marina, a casa ficou grande demais de novo. Ele percebeu o quanto tinha se acostumado com a presença dela, o quanto aquela vida só fazia sentido com ela. Tentou ligar. Ela atendeu, mas falou pouco. Eu só preciso de um tempo, ela disse. Para pensar sem medo, para sentir sem pressão. Ricardo respeitou, mesmo doendo. Os dias passaram lentos. Ele organizou a casa, arrumou coisas que nunca tinha parado para arrumar. Consertou uma porta, pintou uma parede. Coisas pequenas,
como se estivesse tentando consertar algo maior. Marina, na casa da amiga, pensava em tudo o que tinha vivido, no quanto amava Ricardo, no quanto tinha sofrido antes, no quanto ainda tinha medo. Uma noite, ela chorou sozinha no quarto, não porque não quisesse voltar, mas porque não queria voltar errado. Depois de uma semana, Ricardo tomou uma decisão. Foi até a cidade, não para trabalhar, não para negociar, mas para fazer algo que vinha adiando. Recusou formalmente qualquer proposta futura ligada ao antigo mundo. Pediu para tirarem o nome dele de listas, de contatos, de tudo o que pudesse puxá-lo de volta. Quando saiu daquele prédio, sentiu um misto de alívio e luto. Voltou para o campo e escreveu uma carta para Marina. Não uma mensagem, uma carta de verdade. Falou do medo, falou das falhas, falou do quanto ainda estava aprendendo a ser o homem que prometeu ser. E principalmente falou de uma coisa. Eu não quero te convencer a ficar. Eu quero ser alguém que mereça que você fique. No fim da carta, deixou a chave da casa dentro do envelope. Se você decidir não voltar, eu vou entender. Mas essa casa, essa vida, só fazem sentido com você. Marina leu a carta 2 vezes. Chorou. Ficou em silêncio por muito tempo. No dia seguinte, pegou o carro e voltou para o campo. Ricardo estava na varanda quando a viu chegar. O coração quase saiu pela boca. Ela saiu do carro devagar. Não correu, não sorriu, mas veio. Eu não voltei porque é fácil, ela disse. Eu voltei porque eu ainda acredito. Mas a gente precisa parar de viver com um pé na fuga. Ricardo assentiu com os olhos cheios. Eu estou aqui, inteiro, mesmo com medo. Marina respirou fundo. Então vamos aprender a ficar. De verdade. Eles se abraçaram. Não como quem resolve tudo, mas como quem decide não desistir. Porque algumas crises não servem para separar. Servem para mostrar o que ainda precisa ser curado. E, mesmo naquele abraço, os dois sabiam. O amor deles não estava garantido. Estava em construção. E construir dói. Mas também é a única forma de fazer algo durar. O campo parecia o mesmo, mas não era. Depois da volta de Marina, a casa ficou mais silenciosa por dentro, como se cada objeto estivesse aprendendo de novo a conviver com 2 pessoas que ainda estavam se redescobrindo. Eles estavam juntos, mas não estavam inteiros. Ricardo fazia esforço, Marina também. Havia dias bons em que riam de coisas simples, cozinhavam juntos, caminhavam no fim da tarde. E havia dias em que um olhar atravessado ou uma frase mal colocada trazia tudo de volta: o medo, a dúvida, a memória do que quase os separou. Numa dessas manhãs, Ricardo acordou com uma sensação estranha no peito. Não era saudade da cidade, era ansiedade. Um tipo de inquietação que não vinha de fora, mas de dentro. Ele tentou ignorar. Marina percebeu. Você está distante de novo, ela disse, enquanto arrumava a mesa do café. Eu estou cansado, ele respondeu. Só isso. Ela não insistiu, mas guardou a frase como quem guarda um aviso. Naquele mesmo dia, um carro parou em frente à casa. Marina estranhou. Pouca gente ia até ali sem avisar. Do carro desceu uma mulher elegante, com postura firme e olhar direto. Não parecia perdida, parecia decidida. Ricardo reconheceu na hora. Era Laura, uma antiga parceira de negócios. Alguém que tinha estado muito próxima dele nos últimos anos antes de ele largar tudo. Não eram apenas colegas. Tinham dividido longas viagens, decisões importantes e uma intimidade que nunca chegou a ser um romance, mas também nunca foi só profissional. Marina percebeu a mudança no rosto dele. Quem é? Ela perguntou em voz baixa. Do meu passado, ele respondeu. E eu não faço ideia de por que ela está aqui. Laura se apresentou com educação. Mas havia algo urgente no jeito dela falar. Eu não vim te trazer de volta. Ela disse logo. Eu vim te avisar. Sentaram-se à mesa. Laura explicou que um antigo sócio estava sendo investigado por algo sério. Fraudes, desvios.
E, no meio disso, o nome de Ricardo tinha sido citado em alguns documentos antigos. Nada que provasse envolvimento, mas o suficiente para levantar suspeitas. Eu sei que você saiu, ela disse. E eu sei que você quer distância disso tudo. Mas se essa história crescer, podem tentar te puxar para dentro. Você precisa se proteger. Marina ouviu tudo em silêncio, com o coração apertado. O que isso significa exatamente? Ricardo perguntou. Significa advogado. Significa papelada. Significa talvez ter que voltar algumas vezes à cidade para esclarecer coisas. A palavra voltar ecoou na sala. Depois que Laura foi embora, o clima ficou pesado. Isso nunca acaba, né? Marina disse sem raiva. Só cansaço. Eu não procurei isso, Ricardo respondeu. Eu só fiz parte de uma vida que agora está cobrando o preço. E a gente? Ela perguntou. A gente sempre vai pagar junto? A pergunta ficou sem resposta. Nos dias seguintes, Ricardo começou a receber ligações, e-mails, pedidos de documentos. Nada oficial ainda, mas o suficiente para trazer de volta aquela sensação de estar preso a algo que ele queria esquecer. Marina começou a se fechar de novo. Não por falta de amor, mas por medo de viver tudo outra vez. Numa noite, depois de uma ligação longa, ela perguntou: Você vai ter que voltar para lá, né? Ricardo suspirou. Talvez. Algumas vezes. Só para resolver isso. Marina assentiu, mas o olhar dela denunciava o que as palavras não diziam. Isso dói. Eu não sei se eu aguento passar por isso de novo, ela disse. Não por ciúme, por cansaço, por memória. Ricardo se aproximou. Eu não vou voltar para aquela vida. Eu só vou resolver o que precisa ser resolvido. Você disse isso antes, ela respondeu com a voz baixa. Ele não teve como negar. A tensão cresceu. Dias depois, Marina recebeu uma mensagem anônima, curta, cruel. Cuidado, ele nunca deixou de ser quem era. O medo voltou como um soco. Quando Ricardo chegou em casa naquela noite, encontrou Marina sentada na sala, com o celular na mão. Isso é verdade? Ela perguntou, mostrando a mensagem. Você ainda tem contato com eles além do que está me contando? Ricardo sentiu o peso da desconfiança. Não, ele respondeu. Eu juro. Então por que isso sempre volta para nos assombrar? Ela perguntou, com os olhos marejados. Porque parece que essa vida nunca te solta. A discussão não virou grito, mas virou choro. Marina disse coisas que guardava havia meses. Disse que ainda se sentia insegura, que ainda tinha medo de acordar um dia e descobrir que estava sozinha de novo. Disse que o amor não estava faltando, mas a paz sim. Ricardo ouviu tudo em silêncio. Naquela noite, dormiram separados. No dia seguinte, Ricardo foi à cidade, não para reuniões, não para negócios, mas para procurar um advogado e resolver aquilo de uma vez. Marina ficou em casa, com o coração apertado e a cabeça cheia de perguntas. Horas depois, recebeu uma ligação de Laura. Eu sei que você não confia em mim, Laura disse, mas eu quero que você saiba de uma coisa. Ele realmente está tentando fazer isso do jeito certo. Ele recusou 2 propostas grandes hoje. Disse que não quer voltar. Marina agradeceu, mas desligou com o coração confuso. Quando Ricardo voltou, já era noite. Eu não posso prometer que isso vai acabar rápido, ele disse. Mas eu posso prometer que eu não vou usar isso como desculpa para voltar ao que eu era. Marina respirou fundo. E se isso te custar tudo? Ela perguntou. Então vai me custar, ele respondeu. Eu já perdi quase você uma vez. Eu não perco de novo. O peso daquelas palavras ficou no ar. Naquela semana, as coisas ficaram tensas. Papéis, telefonemas, idas rápidas à cidade. Nada de escândalo, nada de manchete, mas o suficiente para manter o medo vivo. Marina começou a se perguntar se amor, às vezes, não é escolher ficar mesmo quando tudo em volta parece empurrar para longe. Numa madrugada, ela acordou com Ricardo sentado na beira da cama, olhando para o chão.
Eu tenho medo, ele disse, sem olhar para ela. Medo de te machucar sem querer. Medo de não conseguir proteger a gente disso tudo. Marina sentou ao lado dele. E eu tenho medo de te perder, ela respondeu. Mas eu estou aqui. Ainda. Eles se abraçaram em silêncio. Não era um abraço de vitória. Era um abraço de resistência. Porque algumas histórias não são sobre finais felizes rápidos. São sobre ficar quando é mais fácil ir embora. E naquele momento, o amor deles estava exatamente assim. Cansado, machucado, mas ainda de pé. E a vida, como sempre, ainda não tinha terminado de testar nenhum dos dois. A casa no campo parecia menor naquela semana. Não porque as paredes tivessem se aproximado, mas porque o silêncio tinha ganhado peso. Um peso que ocupava os cômodos, os olhares e até os gestos mais simples. Marina acordava cedo, mas já não tinha a mesma leveza. Preparava o café, arrumava a mesa, regava as plantas, tudo no automático. Ricardo percebia. E quanto mais percebia, mais sentia a própria presença virar uma pergunta sem resposta. Desde a visita de Laura e das ligações do advogado, a vida tinha entrado num modo de espera. Espera por notícias. Espera por decisões. Espera por algo ruim que podia ou não acontecer. O problema da espera é que ela cansa antes de machucar. Numa manhã, o telefone tocou enquanto Ricardo estava no quintal. Marina atendeu. Senhora Marina? Perguntou uma voz formal. Aqui é do escritório que representa a antiga empresa do seu marido. Precisamos falar com o senhor Ricardo com urgência. Surgiram novos documentos. Marina sentiu o estômago apertar. Que tipo de documentos? Ela perguntou tentando manter a voz firme. Preferimos tratar disso diretamente com ele. Quando desligou, ficou parada por alguns segundos, olhando para a tela apagada do celular. Depois chamou Ricardo. Ele ouviu em silêncio. Eu vou ter que ir à cidade, ele disse. Parece que isso está crescendo. Marina assentiu, mas não disse nada. O silêncio dela doeu mais do que qualquer discussão. Eu volto no mesmo dia, ele acrescentou. Você sempre diz isso, ela respondeu sem olhar para ele. Ricardo respirou fundo. E eu sempre volto. Nem sempre igual, ela disse baixo. A frase ficou entre eles como uma rachadura. Na cidade, o clima era tenso. O advogado explicou que tinham aparecido e-mails antigos, contratos assinados em cadeia, decisões tomadas em reuniões das quais Ricardo tinha participado anos atrás. Nada provava culpa direta. Mas também nada afastava completamente o nome dele da história. Isso pode virar público, disse o advogado. E se virar, vai ser feio, mesmo que você não tenha feito nada errado. Ricardo saiu do escritório com a cabeça pesada. No caminho de volta, recebeu uma mensagem de Laura. Estão falando seu nome em lugares errados. Se prepare. Ele não respondeu. Quando chegou em casa, já era fim de tarde. Marina estava na varanda, olhando o horizonte como quem tenta enxergar uma resposta que não existe. Vai dar problema, né? Ela perguntou antes mesmo de ele falar qualquer coisa. Ricardo sentou ao lado dela. Talvez, mas eu não fiz nada errado. Eu quero acreditar nisso, ela disse. Eu só não sei se eu aguento passar por tudo isso de novo. Naquela noite, um site pequeno publicou uma nota curta. Ex-executivo de grande empresa pode ser citado em investigação de fraudes antigas. O nome de Ricardo não estava em destaque, mas estava lá. Marina viu a notícia antes dele. O coração dela acelerou de um jeito que ela conhecia bem demais. Quando Ricardo entrou na sala e viu o celular na mão dela, entendeu na hora. Não é o que parece, ele disse rápido. Eles estão citando todo mundo que passou por aquelas decisões. Mas o seu nome está lá, ela respondeu. E da última vez que seu nome começou a aparecer em coisas assim, eu estava sozinha em casa esperando você voltar. Ricardo fechou os olhos por um segundo.
Eu não sou mais aquele homem. Eu sei, ela disse. Mas o mundo não sabe, e às vezes eu tenho medo de que nem eu saiba tudo. A frase saiu mais dura do que ela queria, mas saiu. O clima entre eles ficou tenso nos dias seguintes. Ricardo passou a receber mais ligações. O advogado pediu documentos antigos, datas, lembranças de reuniões, detalhes que ele mal conseguia lembrar. Marina começou a dormir mal. Sonhava que estava na casa antiga, sozinha, ouvindo o portão fechar e sabendo que ele não voltaria. Acordava com o coração disparado. Numa tarde, ela recebeu outra mensagem anônima. Você acha mesmo que ele te contou tudo? Marina apagou a mensagem, mas não conseguiu apagar a pergunta. Naquela noite, ela encarou Ricardo. Tem alguma coisa que você nunca me contou sobre aquela época? Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. Não, ele respondeu. Pelo menos nada que eu ache que importe agora. Achar não é saber, ela disse. E eu estou cansada de descobrir coisas pelos outros. Você acha que eu estou escondendo algo? Ele perguntou com a voz baixa. Eu acho que você passou muitos anos sendo alguém que eu não conhecia de verdade, ela respondeu. E eu estou tentando confiar, mas isso está ficando difícil. A discussão não virou grito, mas virou distância. Ricardo começou a se fechar. Marina começou a se proteger. 2 dias depois, a situação piorou. Um jornalista ligou para a casa. Queria uma entrevista. Queria ouvir o outro lado. Queria saber se Ricardo estava disposto a falar sobre seu papel nas decisões investigadas. Ricardo desligou sem responder. Marina ouviu a conversa. Isso vai virar um circo, né? Ela perguntou. Eu não vou falar nada sem advogado. Ele respondeu. Eu não estou falando disso, ela disse. Eu estou falando da nossa vida, da nossa paz, da nossa chance de ficar bem. Ele não soube o que responder. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Levantou, foi até a sala e encontrou Ricardo sentado no escuro. Eu estou com medo, ela disse, sem rodeios. Medo de você se perder nisso. Medo de eu me perder nisso. Medo de que a gente não sobreviva a mais uma tempestade. Ricardo passou a mão no rosto. Eu também estou com medo. Ele respondeu. Medo de te machucar sem querer. Medo de não conseguir te proteger disso tudo. E se a gente não conseguir? Ela perguntou, quase em sussurro. Ele olhou para ela. Então vai doer. Muito. Mas eu não quero desistir antes de tentar até o fim. Marina sentou no sofá ao lado dele. Às vezes eu penso que amar você é sempre viver com um pé no risco. E eu penso que te amar é a única coisa que me faz querer ser melhor do que eu fui. Ele respondeu. O silêncio voltou. Mas não era um silêncio confortável. Era um silêncio cheio de perguntas. No dia seguinte, saiu uma nova matéria. Maior. Com mais detalhes. O nome de Ricardo apareceu com mais destaque, mesmo sem acusação direta. Marina sentiu os olhares da cidade pequena mudarem quando foi ao mercado. Não era hostilidade. Era curiosidade, desconfiança. Ela voltou para casa com a sensação de que a vida deles estava ficando exposta demais. Eu não quero virar personagem de escândalo, ela disse quando mostrou a matéria para Ricardo. Eu não quero viver de novo aquela vida de espera, de medo, de incerteza. Ricardo segurou as mãos dela. Eu não vou deixar isso nos destruir. E se destruir mesmo assim? Ela perguntou. Ele não respondeu. Naquela noite, Marina fez algo que não fazia havia muito tempo. Abriu a mala pequena e começou a colocar algumas roupas dentro. Não porque tivesse decidido ir embora, mas porque precisava sentir que tinha escolha. Ricardo entrou no quarto e viu. Você vai embora? Ele perguntou com a voz falhando. Eu não sei, ela respondeu com os olhos cheios. Eu só sei que eu estou cansada de viver com medo do próximo golpe. Ele se aproximou devagar. Me dá um pouco de tempo.
Deixa eu resolver isso. Deixa eu provar que eu não sou mais aquele homem. Marina fechou a mala, mas não guardou. Eu estou aqui, ela disse. Mas eu não sei por quanto tempo eu consigo continuar se sentindo assim. Ricardo entendeu que aquela não era uma ameaça, era um limite. E limites, quando são alcançados, mudam tudo. Aquela foi a semana mais longa da vida dos dois, cheia de notícias, de boatos, de silêncios pesados e de perguntas sem resposta. O amor ainda estava ali, mas agora caminhava lado a lado com a dúvida. E às vezes, a dúvida faz mais barulho do que qualquer briga. Antes de começar esse capítulo final, eu quero te pedir uma coisa bem rápida. Se você gosta de histórias intensas, cheias de emoção e reviravoltas, deixa o like agora e comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer com a Marina e o Ricardo. O seu like e o seu comentário ajudam muito esse vídeo a chegar em mais pessoas e me motivam a continuar trazendo histórias assim para você. Agora, vamos para o final dessa jornada. A semana começou com um peso diferente no ar. Não era só medo, era expectativa. Era aquele tipo de silêncio que antecede algo grande, bom ou ruim. Ricardo acordou cedo e encontrou Marina na cozinha, sentada à mesa, mexendo o café sem beber. Os olhos dela estavam cansados, mas atentos, como quem ainda está ali, mas já se protege. Hoje eu vou à cidade, ele disse com a voz firme. O advogado marcou a última reunião. Disseram que vão fechar o relatório. Marina assentiu, sem olhar para ele. E o que isso significa para nós? Ela perguntou. Ricardo respirou fundo. Significa que, se der certo, essa história acaba. De vez. Se não der, eu vou enfrentar. Mas eu não vou voltar atrás. Não vou correr. E não vou te deixar sozinha nisso. Ela levantou os olhos devagar. Eu não preciso que você seja invencível, ela disse. Eu preciso que você seja verdadeiro, mesmo se doer. Eu vou ser, ele respondeu. A viagem até a cidade pareceu mais longa do que nunca. Ricardo passou o caminho inteiro lembrando de tudo. Da primeira vez que Marina foi embora, da casa vazia, da carta, do campo, do acidente, das promessas, das brigas, das reconciliações. Pensou em como tinha sido fácil construir um império e como estava sendo difícil, mas necessário, construir um amor de verdade. No escritório do advogado, o clima era tenso. Temos boas notícias, disse ele, depois de alguns minutos lendo documentos. Cruzamos os dados, os e-mails, os contratos. Seu nome aparece sim, mas não como responsável. Pelo contrário, há registros de que você foi contra algumas decisões que agora estão sendo investigadas. Ricardo sentiu o peito aliviar um pouco. Isso significa que... Significa que você está fora do processo. Não vai ser indiciado. Não vai responder por nada. Seu nome vai sair das matérias conforme o relatório oficial for divulgado. Ricardo fechou os olhos por um segundo. Obrigado, ele disse com a voz baixa. Ainda vai haver barulho na imprensa, completou o advogado. Mas agora é barulho sem fundamento jurídico. Com o tempo, passa. Ricardo saiu do prédio com uma sensação estranha, alívio misturado com cansaço. Não era euforia, era paz começando a voltar. No caminho de volta, o telefone tocou. Era Marina. E então? Ela perguntou sem rodeios. Acabou, ele respondeu. Eu estou fora disso, de vez. Do outro lado da linha, houve um silêncio. Depois, ele ouviu o suspiro dela. Eu estou te esperando, ela disse. Quando Ricardo chegou à casa do campo, já era fim de tarde. O céu estava pintado de laranja e roxo, e o vento fazia as árvores se moverem devagar, como se o mundo estivesse respirando junto com ele. Marina estava na varanda. Ele desceu do carro e caminhou até ela, sentindo o coração bater mais forte a cada passo. É verdade? Ela perguntou. É, ele respondeu. Eu estou livre disso. E eu estou aqui, de verdade. Sem passado me puxando,
sem fantasmas no meio da gente. Marina ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, as lágrimas vieram, não de desespero, de alívio. Eu cansei de ser forte sozinha, ela disse. Eu cansei de viver com medo de perder você de novo. Ricardo segurou o rosto dela com cuidado. Você não vai me perder, ele disse. Não porque o mundo ficou fácil, mas porque eu finalmente entendi onde eu quero ficar. Ela encostou a testa na dele. Ficar dá trabalho, ela disse, quase sorrindo entre lágrimas. Eu sei, ele respondeu. E eu escolho esse trabalho, todo dia. Naquela noite, eles conversaram como não conversavam havia muito tempo, sem defesas, sem acusações, sem medo de tocar em assuntos difíceis. Ricardo falou do luto que sentiu ao fechar a porta da antiga vida, do vazio que veio depois, do medo de não ser suficiente. Marina falou da solidão que viveu, do quanto doeu ir embora, do quanto doeu voltar com medo, do quanto ainda estava aprendendo a confiar. Eu não prometo que nunca vamos brigar, ela disse, nem que nunca vamos ter dias ruins. Eu não preciso de perfeição, ele respondeu. Eu preciso de você, aqui. Eles decidiram algo simples e grande ao mesmo tempo. Parar de viver em modo sobrevivência. Parar de viver como se tudo pudesse acabar a qualquer momento. Começar a viver como quem constrói. Os dias seguintes foram diferentes. A imprensa ainda falou de Ricardo por um tempo. Depois, parou. As ligações antigas pararam. Os convites do passado perderam a força. E pouco a pouco, a vida deles começou a encontrar um ritmo novo. Ricardo passou a trabalhar com algo menor, local, sem viagens constantes, sem noites viradas. Marina começou um projeto que sempre quis, algo simples, mas dela. Eles erraram, ajustaram, conversaram, recomeçaram pequenas coisas. Uma tarde, meses depois, enquanto arrumavam a casa, Marina encontrou a mala pequena encostada no armário. Ela olhou para ela por alguns segundos e depois guardou no fundo, em uma caixa. Ricardo viu. Não vai mais precisar? Ele perguntou com um meio sorriso. Marina respondeu. Eu ainda acredito em ter escolha, mas agora eu escolho ficar. Naquele fim de semana, eles foram caminhar pelo campo, como faziam no começo. O sol estava baixo e o ar estava leve. Ricardo parou, olhou para Marina e disse: Eu sei que a nossa história não foi fácil, e eu sei que eu te machuquei, mas se você me permitir, eu quero passar o resto da vida te provando que eu aprendi. Marina sorriu, com os olhos brilhando. Você já está provando, ela disse. Não com promessas, com presença. Eles se abraçaram ali mesmo, no meio do campo, com o vento passando entre as árvores e o mundo, finalmente, sem gritar. Porque o amor deles não venceu por ser perfeito. Venceu por ser escolhido, todos os dias, mesmo quando doeu, mesmo quando foi difícil, mesmo quando parecia mais fácil desistir. E pela primeira vez em muito tempo, Marina não tinha medo do amanhã. E Ricardo não tinha saudade do passado. Eles tinham o presente, tinham um ao outro, e tinham aprendido do jeito mais difícil que ficar é o ato mais corajoso que existe. Fim. E se essa história tocou você de alguma forma, deixa o like e comenta aqui embaixo o que você sentiu com o final da Marina e do Ricardo. Eu leio todos os comentários e eles ajudam demais o canal a crescer e a continuar trazendo histórias como essa. Obrigado por acompanhar até o fim.